Olá, sejam bem-vindos à live de hoje. Vamos esperar o pessoal entrar. Mãe, marido, tia Lúcia, tudo bem com vocês? Vocês estão ouvindo bem? Vocês estão vendo bem também? Olá, Vanessa, tudo bem? Estão ouvindo bem? Não sei se estão, né? Porque ninguém respondeu, pode ser que ninguém tá escutando direito. Oi, Carol, tudo bem? Sim, legal. Olá, Thalita. O som tá ótimo, legal, porque semana passada eu tive um problema com o som, né? Aí o pessoal tava me perguntando mesmo, até fiquei atrasada, já tinha gente me mandando mensagem, o que é muito bom, né? Porque significa que o pessoal deu às 9 horas já tava me esperando. André, tudo bem? Quem mais que entrou aqui? Estamos ouvindo bem, legal. Vamos começar então, Sara. Sabia, tava te esperando já. Gente, vamos começar então, não sobre realmente ter coragem, mas vou começar cobrando vocês sobre o desafio da semana passada, isso mesmo. Teve um desafio semana passada? Teve. O desafio da semana passada era o assunto foi sobre expectativas, né, criar expectativa em cima das outras pessoas, e o desafio era que vocês percebessem se vocês colocaram expectativa em cima de alguém, em cima de alguma situação, e como é que foi que vocês perceberam isso, como é que foi que vocês se autoanalisaram, aconteceu com alguém aqui ou acabou que a semana passou tão rápido que ninguém nem percebeu? Ninguém, né, gente? Olha só que legal. Esse grupo aqui é demais. O pessoal fez, cumpriu, ninguém notou nada, né, da expectativa, ninguém colocou expectativa em ninguém. Olá, Renan, boa noite. Beleza, vou cobrar vocês daqui a pouco de novo, tá? Não se preocupem. Bom, gente, o assunto de hoje, então, que eu falei pra vocês que nós teríamos hoje é como ter coragem, certo? É um assunto um pouco amplo e eu queria saber de vocês por qual motivo vocês gostariam de ter coragem. Eu quero que vocês pensem agora em alguma coisa assim, do que chamou a atenção de vocês nessa live, o que de repente vocês pensam que vocês gostariam de ter coragem para fazer e que vocês ainda não tenham, ainda não começaram a trabalhar nisso. Tá rindo do quê, Bloom? Estão colocando carinhas rindo para mim. Vamos ler. Bom, tem uma pergunta aqui. O que fazer quando pessoas fofocam da gente? Isso daí vai depender, né? O que você faz quando as pessoas... O que vocês fazem quando as pessoas provocam vocês? Né? Essa é a pergunta que o D está fazendo pra mim aí. O que vocês fariam? Uma coisa pra gente pensar. Vamos pensar até o final dessa live e a gente responde. Mudanças, isso mesmo, mudanças é um grande desafio pra gente e mudanças não é fácil pra ninguém, não é verdade? Confrontar pessoas invejosas, confrontar pessoas no geral é uma coisa que a gente precisa de coragem, né? O que mais que a gente precisa de coragem pra fazer? Hoje em dia eu consigo pensar assim que a gente precisa de coragem muitas vezes pra falar com a pessoa que a gente gosta, não é verdade? Às vezes a gente gosta de alguém e a gente não tem coragem de falar. Coragem para enfrentar a timidez, é verdade, porque a timidez ela é muito ampla, né? Podem ser muitas coisas, a gente precisa de coragem para enfrentar isso, seja para falar em público, seja para de repente ser uma pessoa diferente, de falar, ser mais comunicativo de repente com as pessoas, não é verdade? A gente precisa de coragem para pedir aquele aumento pro chefe. Muitas vezes, não é? Quem não precisa de coragem para pedir um aumento aí, levanta a mão, né? Quem tem coragem de chegar lá e falar, olha, eu quero um aumento, eu mereço um aumento agora. A gente precisa de coragem para mudar de emprego também, que novamente tudo isso entra no quê? Tudo isso entra no que a Thalita tá falando aqui para mim, que são mudanças, né? Mudanças tiram a gente da nossa zona de conforto. Mas legal. Agora, pensando em tudo isso que vocês me falaram, de tudo isso que vocês gostariam de mudar, eu pergunto para vocês, se vocês tivessem que fazer essas mudanças por uma outra pessoa, então, se você tivesse que, de repente, mudar
pelo bem de alguém que você ama, por exemplo, pela sua mãe, pelos seus pais, pela pessoa que você tá junto, namorado, namorada, marido, esposa, né? Se você tivesse que enfrentar essa sua timidez por uma pessoa que você ama, deixa eu ver aqui o que a Carol tá falando, coragem de falar mais na hora que eu gostaria, dar uma resposta quando um professor pergunta e não ter medo de errar, descobrir que você estava certa porque outra pessoa falou e você não. Isso mesmo, então você precisa ter coragem pra quê? Pra se colocar. Coragem pra chegar e falar, olha, a resposta é essa, sendo que às vezes você tem medo de falar errado, de não falar direito, né? E às vezes esse medo é o que faz a gente errar, gaguejar e não falar direito, não é verdade? Agora, e você, né, Carol, que você escreveu isso também? Se você tivesse que fazer isso pela pessoa que você ama, se de repente alguém falasse assim, não, por favor, faz isso por mim, Carol, responde isso, porque senão eu vou ficar mal com essa situação, por alguém que você gosta muito. Você acha que você não faria isso? Né? O pessoal tá me falando aqui, o Renan, que também me falou de enfrentar a timidez. Se você tivesse que enfrentar pela pessoa que você ama, por uma pessoa que é muito importante pra você, você acha que você faria alguma dessas coisas enfrentando a timidez aí, de repente falando em público, por exemplo? Se a pessoa falasse, faz isso por mim, o que vocês acham? Né? Thalita, que me falou sobre mudanças, né? Se de repente alguém muito importante pra você, não sei, vamos dizer, um dos seus pais virou pra você e falou assim, Thalita, eu preciso que você faça isso, você tem que fazer isso por mim, porque se você não fizer alguma coisa, sei lá, alguma coisa vai espirrar nos seus pais e isso vai fazer mal pra eles. Vocês fariam isso ou não fariam? É uma pergunta pra quem tá chegando agora. Oi, gente. Pensem em alguma coisa que vocês queriam ter coragem pra fazer e pensem se vocês não fariam isso pelas pessoas que, se dependesse disso, uma pessoa que você ama dependesse disso. Já tentei, mas foram situações isoladas. Mas já tentou como, Renan? O que você tá querendo dizer que você tentou? Por uma outra pessoa, é isso que você quer dizer? Né? O pessoal tá respondendo que sim, com certeza fariam, né? Se você parar e pensar, eu faria isso pela pessoa que eu amo, né? Então significa que se vocês fariam isso pela pessoa que vocês amam, então significa que você faria isso. Você tem coragem para fazer isso. O que você não tem é coragem para fazer isso por você. Se tivesse uma musiquinha de pessoas em choque agora, eu colocaria. Sim, eu aposto que vocês nunca pensaram nisso, mas essa é a verdade, né? A pessoa por quem vocês fariam tem muito mais valor pra vocês do que vocês mesmos, né? Elas têm muito mais valor, você dá muito mais valor pra elas do que você dá pra você. E isso não tá errado. A Marina tá me falando, é verdade, eu tenho a sensação de que fazer pelos outros parece ser mais fácil, exatamente, mas não é que é mais fácil, é que você tem uma razão pelo qual fazer, né? Mas quando você for a sua razão? E quando você tiver que fazer por você? Quer dizer, acontece aquele momento em que não tá nivelado o valor que você dá pra si e o valor que você tá dando pros outros. Como eu tava falando antes, é que eu fico vendo os comentários e eu acabo me perdendo um pouco. Eu vou parar um pouco de olhar e vou responder as perguntas no final. Mas como eu tava dizendo, o que acontece é que não tá errado você dar valor para essas pessoas que você ama mais do que dar valor para você, né? Não tem nada de errado nisso. Mas o que você precisa é ter noção de que o que falta não é coragem. O que falta é você se dar valor. O que falta é autoestima. Então, eu até deixei anotado para eu não esquecer de contar para vocês sobre, por exemplo, na minha vida, né? Então a minha mãe sempre chegou pra mim e falou assim pra mim, filha, se você não gostar de você, quem vai gostar? E eu falava, você. Né? E o que eu quero dizer com isso? Sim, se um dia eu não me amar mais, a minha mãe vai me amar, eu tenho certeza disso, né? Então o que eu quero dizer é, mãe, eu sei que você vai me amar, então eu dou mais valor pra você do que o que eu dou pra mim, porque eu sei que você vai estar lá pra mim, né? E não, na verdade, ela não tem que ser sempre assim, né? A minha mãe vai estar lá, mas eu também não posso ficar dependendo da minha mãe pra me dar força sempre. Eu não posso chegar e ficar esperando, então, aqui a gente entra numa outra parte que é de fatores externos, né? Que significa, a minha mãe tá aí, pode perguntar pra ela, tá? Quem quiser, viu, Binho? Primo serve pra essas coisas, viu, gente? Primo serve pra entrar na nossa live e pra ficar escrevendo coisas engraçadas só pra você se desconcentrar. Então,
A coragem, ela vai depender de fatores internos e fatores externos, tá? Os fatores externos, existem muitos estudiosos que estão defendendo isso na internet, né? De como a coragem depende de outras pessoas à sua volta, de falarem assim, vai lá, faz isso. Não, cara, vai, você consegue, eu tô do seu lado, eu tô acreditando em você, vai lá. De você tá lá jogando futebol e tá lá sua família na plateia falando, vai, levantando e tocando apito e tudo isso, né? Então, isso são fatores externos que te ajudam a ter coragem, que te ajudam a ir lá e fazer as coisas. Só que nem sempre a gente pode depender desses fatores externos. Então, o que eu tô trabalhando aqui com vocês mais hoje são referentes aos fatores internos, tá? Vamos então equiparando o seu valor e nessa questão da autoestima, né? O que vocês precisam ter o que vocês precisam melhorar para vocês acreditarem mais em vocês? Vocês não precisam saber o seu valor? Eu tava conversando com uma amiga minha essa semana sobre pedir aumento. E ela tava me falando, eu não sei como é que eu vou chegar lá e pedir um aumento. Tipo, isso pra mim não faz sentido. E eu cheguei pra pessoa e falei, a partir do momento que você se der o valor que você merece, a partir do momento que você tiver certeza de que você merece um aumento, de que o quanto você está sendo paga não é o suficiente para o quanto você faz, e você tiver certeza disso, você vai ter muito mais coragem de chegar para a pessoa e falar com ela, de chegar para o seu chefe e conversar, olha, tem alguma coisa que você não está gostando que eu faço? Porque para mim eu estou fazendo todo o meu serviço, para mim eu estou fazendo isso e muito mais. Então você vai ter certeza que você merece isso. E você não vai ter medo de levar um não. Porque a partir do momento que você levar um não, você vai saber, eu tenho meu valor, eu sei que eu mereço. E aí você vai começar a procurar outras coisas à sua volta também, né? Tem muita gente aí que tava me falando que tava com medo de procurar outro emprego. Por que medo de procurar outro emprego? Porque é nossa zona de conforto. A gente tá acostumado com as pessoas que a gente convive sempre, a gente tá acostumado com o trabalho que a gente faz, a gente sabe fazer. Agora, a partir do momento que você entra num outro emprego, você vai ser julgado, você vai ser observado pelas outras pessoas, no mínimo, talvez não tão julgado, mas observado pelas pessoas. Eles vão querer saber o que você faz, da onde você é, como é que você trabalha. E aí dá o quê? Medo. Porque você vai ser notado por todo mundo, porque agora as coisas erradas que você faz, você não tá ali acostumado com seus amigos que você dá uma risadinha e fala, corrige aí pra mim, fulano, não vai ser mais assim, não é verdade? Agora, se você sabe o valor que você tem, se você levar numa boa os erros que você vai cometer, porque você veio de outro lugar, você não tá acostumado, você vai conseguir levar isso com muito mais facilidade, não é verdade? A gente tem muito medo do novo, sim, né? A gente tem muito medo de sair da nossa zona de conforto. E muitas vezes, se vocês forem parar pra pensar aí, vocês falando de emprego, vocês já trabalharam em outros lugares, muito provavelmente, né? Ou estagiaram, ou enfim, estiveram em outros lugares. Todo o primeiro dia, toda a primeira semana é muito complicada. E depois disso você vai ver que você já tá lá há anos, que você vai falar, nossa, eu tinha tanto medo de entrar aqui e era desse jeito, né? Como já aconteceu com vocês, com certeza pode acontecer novamente, não é verdade? Outros momentos pelos quais a gente precisa ter coragem, que está diretamente ligado ao nosso valor. Por exemplo, quando você vai falar com a pessoa que você gosta. Vamos supor que você vai pedir seu namorado não. Vamos supor que você vai pedir aquele rapaz ou aquela menina em namoro. Vamos supor. Se você não tiver bem com você mesmo, como é que você vai ter coragem para chegar para aquela pessoa e falar, olha, você quer namorar comigo? Eu gosto de você, você quer namorar comigo? Você não vai ter coragem. Agora, por que você não vai ter coragem de falar com o seu crush? Porque você acha que você não tem valor perto daquela pessoa. Você acha que aquela pessoa ela é muito pra você. E que de repente aquela pessoa vai olhar na sua cara e vai falar, você acha que eu vou querer namorar com uma pessoa como você? Pode acontecer? Claro que pode acontecer. Só que quando você tem autoestima, quando você sabe que você merece aquela pessoa e que se aquela pessoa não quiser, você merece coisa melhor, você vai simplesmente e vai falar, gente, infelizmente não deu, aquela pessoa não queria nada comigo, mas com certeza uma outra pessoa vai querer. Aí vocês vão me dizer, Ana, nem sempre a gente consegue ser tão bem resolvido assim. Verdade, nem sempre a gente consegue ser tão bem resolvido. A gente sofre. Só que você tem que sofrer sabendo olhar o seu dia seguinte, sabendo olhar que você vai encontrar uma pessoa ainda melhor pra você e que talvez aquela pessoa não tenha que ser aquela pessoa, talvez aquele emprego que você tanto sonhava que você tinha feito entrevista e você não passou, talvez não tivesse que ser o seu emprego, talvez as pessoas realmente tivessem, pra isso que servem as entrevistas e os testes e tudo mais, que o seu perfil não era pra aquela empresa, e isso pode acontecer.
não é verdade? Melhor jeito de melhorar a autoestima, vocês vão me perguntar. Com certeza o número 1 é terapia. Você não consegue melhorar a sua autoestima se você não tiver autoconhecimento, se você não parar um pouco para falar sobre você, para de repente eu chegar numa terapia, eu, por exemplo, e falar e descobrir quem é a Ana Carolina, quem eu realmente sou, no que eu sou boa, o que eu faço de bom e o que eu faço de ruim. Hoje em dia eu tenho pacientes que chegam para mim e me contam uma história, e em toda a história eles conseguem ver o lado ruim de tudo que eles estão fazendo. Então, se alguém chegou lá e falou, nossa, parabéns, você fez um bom trabalho, eu falo, o que você achou disso? E a pessoa fala assim, eu acho que a pessoa só falou porque ela se sentiu obrigada a me dar parabéns pelo meu trabalho. E eu falo, não, peraí, né? Tá, e em outros momentos? Não, em outros momentos também. Em outros momentos aconteceu isso porque a pessoa ficou sem graça e ela teve que me parabenizar. Entenderam como é a forma que a gente vê as coisas? É a forma como a gente se vê. Quer dizer, você não merece um parabéns? Você não merece um muito bem bom trabalho? Por que não? Porque você não acha que você tem esse valor, né? O Renan tá falando comigo. O medo do novo geralmente me deixa travado e eu acabo passando uma imagem diferente do que eu sou de fato, por não me sentir à vontade com a situação. Exatamente, Renan. É tudo muito novo e você fica muito nervoso. Mas você fica nervoso por quê? Né? Você fica nervoso porque você tem medo de ser julgado, porque você tem medo daquelas pessoas estarem notando nas suas falhas, porque você tem medo de você falar alguma coisa que alguém vai interpretar errado. Então sabe aquela pessoa que fala um negócio e fala assim, ah não, eu gosto de sorvete, quer dizer, não que bolo seja ruim, mas é que o sorvete não sei o quê, mas não que seja sempre sorvete, mas é que sorvete, sabe quando a gente fica ao tempo, porque você não tem certeza do que você tá falando, porque você tem tanto medo, tanta vontade de agradar as outras pessoas, que você não acaba não agradando a você mesmo, né? E aí dá nervoso, e aí a gente fala errado, e aí a gente atropela, e sai tudo isso. Então, aquela situação, ela não tem que ser uma situação de medo, ela é uma situação nova, mas é uma situação normal, uma situação em que você tá falando com outras pessoas. Se elas gostarem de você, ótimo. Se elas não gostarem, não tem nada que você possa fazer. Você não pode obrigar uma pessoa a gostar de você, né? Você pode ser o melhor que você consegue. Agora, obrigar a pessoa a gostar de você, infelizmente, não dá, né? Como ter coragem para não querer mais amizade com parentes e não passar o Réveillon com eles? Como ter coragem, né, gente? É uma situação complicada. Se você não quer mais a amizade deles, é uma escolha sua, né? Agora, não quer dizer que você não quer a amizade e você não tem que conviver com eles. Conviver é uma coisa, né, gente? Às vezes a gente fala assim, ai, aquela pessoa é falsa, porque aquela pessoa cumprimenta a pessoa que ela não gosta. Gente, cumprimentar é uma questão de educação, né? Aí a gente tá tratando de coisas diferentes, tá? Coragem para ter é simplesmente você, olha, não considero mais aquela pessoa minha amiga, não vou me doar, não vou conversar tanto minhas coisas pessoais, né? Não vou fazer tudo que eu quero fazer pelos meus amigos. Agora, conviver com aquelas pessoas, quando elas são família, normalmente a gente tem que conviver com elas e a gente faz um bom convívio, trata bem a pessoa, se a pessoa te trata bem, convive nas festas, conversa um pouco, mas não quer dizer que eu preciso trazer aquela pessoa para ser meu amigo, não é verdade? Gente, o que vocês têm notado que vocês precisam melhorar na autoestima de vocês? Né? Vocês estão notando como a autoestima de vocês realmente não é tão alta quanto vocês esperavam, ou a autoestima é baixa? O quanto vocês precisam confiar muito mais em vocês, né? Eu tô lembrando aqui que a Carol falou pra mim, aqui que ela escreveu aqui pra mim, né? Falando sobre, às vezes, levantar a mão pra responder alguma pergunta do professor, né? Muita gente tem vergonha de fazer isso porque tem medo de falar alguma coisa errada, mas principalmente o que é? A classe inteira, você pensar que a classe vai parar e vai falar, nossa, que burra, olha o que ela falou, nossa, não acredito que a Carol respondeu aquilo. E, na verdade, né, pouco deveria importar pra você o que as outras pessoas estão pensando, né? A gente tem muito medo de ser julgado. E, na verdade, na hora que você levantar a mão pra responder e você olhar pras pessoas, você vai perceber que o povo tá assim, olhando pro nada, que a outra tá olhando a unha, que a maioria das pessoas tá no celular, porque, na verdade, ninguém tá muito aí pras coisas. E o que eu quero dizer, não é assim, ninguém tá nem aí, mas o que eu quero dizer é, cuidado, né? Às vezes a gente tem essa sensação tão egocêntrica, às vezes, sim, um pouco egocêntrica, né? Não como um xingamento da palavra, mas quando a gente é muito tímido,
a gente tem uma sensação egocêntrica de que todo mundo tá notando pra gente. Eu vou entrar naquela sala, todo mundo vai parar e vai olhar pra mim. Eu vou andar torto, todo mundo vai olhar pra mim. Eu vou falar errado, todo mundo vai perceber. E não, gente, as pessoas também têm a vida delas, as pessoas também estão pensando em milhões de coisas, elas não necessariamente estão prestando atenção em você. Né? Então esse é um problema que o tímido tem e que ele com certeza precisa trabalhar, né? Carol, confiar mais nos meus sentimentos, me afastar das pessoas que me fazem mal e arriscar mais, né? Manter a palavra e não dizer que está tudo bem quando as pessoas me ferirem. Exatamente, né, Carol? Esse é um ponto muito importante. Quantas vezes a gente não se sente machucado por uma outra pessoa e a gente não consegue dizer, né? A pessoa fala assim, ai, aconteceu alguma coisa, você tá chateado? Não, imagina, não tô chateado com você, né? E de repente você precisa ter coragem de se dar o valor novamente e falar pra pessoa, não, realmente eu fiquei chateada assim com o que você falou, ou fiquei chateada com o que você fez, mas tudo bem, eu acho que já passou, eu entendi que provavelmente era o seu momento, ou então o que a gente falou na... Nossa, a voz deu uma, né? Ou então o que a gente falou na live passada sobre expectativa, não é verdade? De repente você fala pra pessoa, olha, você me chateou, mas tudo bem, eu entendi agora que eu coloquei uma expectativa em você. Eu esperava que você fosse fazer tal coisa lá na frente, esperava que você fosse falar que quem deu essa ideia fui eu esperava que você falasse que quem fez essa parte do trabalho fui eu, enfim, qualquer coisa. E na verdade foi uma expectativa minha, né? Não era uma coisa sua. E de repente a pessoa já entendeu, você já foi sincera, a pessoa já entendeu que você não gostou, mas ao mesmo tempo você passa um pouco de culpa pra você também, que foi uma expectativa que você criou às vezes, né? Aí a Carol tá falando, é verdade, muitas vezes ninguém tá notando. Sim, é verdade, ninguém tá notando. Não que ninguém tá notando nunca, né, gente? Eu repeti, ninguém tá notando, mas não é que ninguém tá notando nunca, mas muitas vezes ninguém tá notando, né? Mas a gente acha que todo mundo tá notando na gente o tempo inteiro, né? Não sou o centro das atenções, é tentar trabalhar no pensamento. Sim, é exatamente o que a gente tá falando toda essa live, né? Trabalhar dentro de você isso. A gente tem fatores externos que nos ajudam? Tem, gente. Mas nem sempre a gente pode depender desses fatores externos, né? E existem coisas que a gente vai lá e faz, né? Simplesmente, que vai de você, vai da sua índole, vai do que você acredita. Às vezes você tem que defender alguém, você vai lá e defende essa pessoa, né? E às vezes não, às vezes você fica um pouco chocado e você prefere não falar nada, você fica mais acuado, né? Em alguns momentos de perigo, em alguns momentos que você tem que agir mais rápido. Isso é uma questão de personalidade, né? Mas se você quiser ter coragem, se você quiser ir lá e fazer, né? Muita gente fala assim, se não tiver coragem, vai ser em coragem mesmo, né? E às vezes é isso. Você acha que todo mundo tem coragem o tempo inteiro? Né? Você acha que muitas dessas pessoas famosas que começaram, muitos esportistas olímpicos, jogadores de futebol, cantores, você acha que aquelas pessoas chegaram ali na frente de um monte de pessoa com uma super coragem de eu tô abalando, eu sou demais? Lógico que não. Mas as pessoas também foram lá e fizeram. E aí entra aquela coisa, você não faria por uma pessoa que você ama? Por que você não pode se amar e fazer isso por você? Não é verdade? Agora, tem uma outra coisa que eu quero deixar bem clara pra vocês, né? A gente aqui tá falando bastante sobre essa questão de ter coragem e tudo, mas eu quero, para as pessoas que eu não conheço pessoalmente, que entraram aqui nessa live hoje, né? Eu quero diferenciar bem essa coisa. A gente tá falando de coragem para alguns pontos específicos, né? Eu não tô falando de coragem para se fazer mal. Eu não tô falando de coragem para se cortar. Eu não tô falando de coragem para suicídio. Não, tá? Então, assim, tem muitas das pessoas que eu conheço aqui que eu sei que o foco não é esse, mas tem pessoas que eu não conheço também. Então, eu acho importante colocar isso, tá? Muitos pacientes chegaram já pra mim no meu consultório e me falaram, eu acho que pra se suicidar precisa ter muita coragem. Eu não nego, sinceramente. Eu não nego que pra se matar precisa ter coragem, mas é o que eu sempre digo, pra viver sim, você precisa ter muito mais coragem, encarar a vida, encarar todos esses medos que todo mundo tá colocando aqui, encarar o medo de ser julgado por outras pessoas, encarar o medo de falar em público, de estar numa roda de conversa, de responder aquela pergunta do professor, de agradar as outras pessoas, coragem de falar que alguma coisa não te agradou, coragem de mudar, tá? Então tudo isso precisa ter muito mais coragem, tá? E completando a questão do suicídio, isso vira um assunto para nossa próxima live, tá? Que vai ser sobre Setembro Amarelo e como ser um amigo melhor,
ok? Então, por mais que ninguém tenha problema com isso, com depressão, com automutilação, com suicídio, vai ser uma live bem legal pra gente poder aprender como a gente de repente pode ajudar um amigo que às vezes a gente nem percebe que tá passando por alguma situação difícil, ok? Perguntas? Alguém tem alguma pergunta? Só carinhas felizes? Carinhas felizes são bons, é bom também, né? Mas de repente alguém quer fazer alguma pergunta? Senão a gente vai pro desafio então dessa semana. Eu fiz um desafio para vocês na semana passada, né, sobre expectativa. Espero que vocês tenham cumprido, porque todo mundo aqui colocou carinha feliz, mas ninguém respondeu, né, se realmente cumpriu o desafio ou não, se percebeu essa questão da expectativa em vocês mesmos, tá? O desafio dessa semana, eu quero que vocês pensem um pouco no que vocês gostariam de ter coragem para fazer e que vocês planejem como vocês poderiam fazer isso. Como você acha? O que você acha que ali na hora ia te ajudar a ficar mais tranquilo e de repente ter coragem para fazer isso? E eu quero que vocês façam, ok? Por que você tá com essa voz? Então, não sei também. Deve ser problema aqui do celular, né? Que eu preciso de um celular novo, entendeu? É uma desculpa. Como exercitar a coragem? Então, Carol, a única forma de você exercitar a coragem é fazendo. Né? Então, quanto mais você fizer e mais bem-sucedida você for, melhor você, mais treino você tem. Então, eu diria, exponha-se a situações como essa, né? É difícil, se exponha mais, pergunte mais, né? Se você tem vergonha de perguntar com uma classe cheia, aproveita quando a classe tá vazia e faz algumas perguntas, né? Responda. Você fala, olha, você não precisa responder assim, a resposta disso é tal coisa. Não, você pode falar, olha, a resposta disso não seria tal coisa, pra mostrar que, tipo assim, olha, não tenho tanta certeza, mas eu acredito que seja isso, sabe? Exercitar. Enquanto vocês não exercitarem, vocês nunca vão ver a coisa acontecendo. Agora, quanto mais vocês fizerem, mais vocês tiverem bons resultados, mais felizes vocês vão ficar de continuar. Isso com certeza. Virou rotina no domingo, legal. O que fazer quando existem pessoas com aquele olhar fixo nos colocando para baixo? Por que te coloca pra baixo? De novo, né, gente? Vocês viram que a maioria das perguntas eu acabo jogando de volta pra vocês porque tá diretamente ligado à autoestima, né? Não é só porque psicólogo faz isso, né? Porque vocês vão falar que psicólogo faz isso, mas não é. É porque tá diretamente ligado à autoestima. O que você faz quando a pessoa tá assim pra você, ó? E aí você acaba se colocando pra baixo. Por que você acaba se colocando pra baixo? A pessoa tá olhando pra você porque ela tá prestando atenção, não é verdade? Aí entra aquelas pessoas que eu conheço que não querem falar com a pessoa ou que se sentem mal o tempo todo de estar se expondo pra alguém e colocam a desculpa no que o outro tá fazendo, né? Por que você tá colocando a desculpa no que a pessoa da sua frente tá fazendo? A pessoa tá olhando pra você porque provavelmente ela tá prestando atenção. E se a pessoa tivesse olhando, se você tivesse falando e a pessoa tivesse assim, ó, tá, entendi. Nossa, olha aquele cachorro. Ah, é verdade, é isso mesmo que você tá falando. Aí a reclamação ia ser... aí o comentário seria, né? Mas o que a gente faz quando a pessoa parece que não tá prestando atenção na gente? Mas não é a pessoa, né? A pessoa tá prestando atenção e você tá com medo do que você tá falando. Você tá falando, nossa, essa pessoa tá olhando tão fixo pra mim que eu tô com vergonha. Você não tem que ficar com vergonha, você tem que conversar com a pessoa da forma com que você é, né? E se a pessoa quer prestar atenção em você, ótimo, né? É muito bom que a pessoa fique olhando pra você realmente quando você tá falando e te respeite, não é verdade? Gente... Espero que vocês tenham gostado da live de hoje, tá? Não esqueçam que o desafio de vocês é esse. Eu vou cobrar principalmente das pessoas que estão aqui que eu conheço, tá? Carol, Renan, quem mais que tá aqui que eu conheço? Bem, vou cobrar da Sara, da Marina, vou cobrar de todas essas meninas que estão aqui que eu conheço bem, da Thalita também, viu? Vou cobrar de vocês para que essa semana vocês se desafiem a fazer alguma coisa, tá? Mesmo que seja pequena, alguma coisa que vocês não tinham coragem de fazer, que vocês se sentiram acuados naquele momento, tá? Mas que vocês foram lá, venceram esse medo e acabaram fazendo, tá? Tuane também tá desafiada já, mandou um tchauzinho, tá desafiada. Fazer alguma coisa que vocês achavam que não tinham coragem e ir atrás disso, tá? Se não fizerem isso, eu quero que no mínimo vocês pensem em algo que vocês não tenham coragem e em como vocês acham que vocês podem trabalhar dentro de vocês pra ir atrás e fazer isso, tá? Coragem pra várias coisas, seja só uma coragem pra nadar,
numa água gelada, vamos supor que você fica sempre, não gosto de nadar na piscina porque tá gelada, não sei o que lá. Vai e faz. É uma coisa que você quer, é uma coisa que você tem vontade, vai lá e faz. Eu tenho medo de pular na piscina de cabeça porque eu fico achando que eu vou me afogar. Se você não sabe nadar, realmente não faça isso. Mas se você sabe e você tem vontade de fazer isso, vai e faz. Carol, você quer perguntar alguma coisa pro seu professor, você quer responder, faz isso quando a classe não estiver tão cheia. Vai lá e faz sem coragem mesmo. Ok, gente? Agora, novamente, não façam nada que for fazer mal pra você ou vai fazer mal pra outras pessoas, tá? Isso não é ter coragem. Isso é você tá querendo mudar a sua personalidade, você tá querendo coragem pra fazer mal pra outras pessoas. Aí entram outros 500 nessa história, né? Acho que a coisa não é tão fácil assim. Estou trabalhando com vocês, trabalhando em coisas boas que vocês querem atingir para suas vidas, ok? Gente, essa